Nós paramos aqui em 88, no final da guerra Irã-Iraque. 88, 89, 90, 91. Crianças, vamos lembrar, o que é que aconteceu em 1990? Desculpe, em 89, simbolicamente, em outubro, a queda do Muro de Berlim. Em 1991, no dia 24 de dezembro, deixa de existir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá certo? O mundo, que tinha uma ordem desde a Segunda Guerra, desde as conferências de Yalta e de Potsdam, uma ordem bipolar, passa a ser um mundo teoricamente sem ordem. Não é? Tá certo? Não. E os Estados Unidos assumem, não é? Já que a União Soviética foi para o Beleléu, virou SEI, Comunidade dos Estados Independentes, posteriormente virou a Rússia e mais 14 países completamente independentes, não é? O mundo ficou sem ordem e a ordem ficou órfã, não é? De duas superpotências. Embalado nesse ritmo, preste atenção, Saddam Hussein, ele de novo, tá certo? Que durante a guerra Irã-Iraque achava que o mundo do Golfo, o mundo árabe, havia se desunido, porque é assim, gente, olha, presta atenção, o Kuwait e a Arábia Saudita sempre tiveram medo de Saddam Hussein, não é? Da política expansionista, do pan-arabismo de Saddam Hussein, tá certo? Então, durante a guerra Irã-Iraque, se o meu país tem medo do país do Saddam, vamos apoiar o outro país. Então, por exemplo, alguns países do Golfo apoiaram o Irã. Por sua vez, outros países do Golfo que temem o Irã, porque é o único país do Golfo onde mais de 90% da população é muçulmana xiita, não é? E os xiitas têm uma influência muito grande na região do Golfo. Então, muitos países que temiam, não é, o poder do Irã acabaram por apoiar o Iraque. Resultado, funciona aquela lógica burra, né? Se tu és amigo do meu inimigo, tu és o que meu? Inimigo. Se tu és inimigo do meu inimigo, tu és o que meu? Inimigo também. Compreendeu? Resultado, por mais que a OPEP entre 88 e 90 se reunisse, tá certo? Para fazer um acordo para reduzir a produção do barril de petróleo e, evidentemente, aumentar o preço, eles não conseguiam. Então, Saddam Hussein ele tentou criar uma política de união dentro da região do Golfo Pérsico. Gente, sala de aula, quem foi meu aluno no Contemporâneo, no Objetivo, no CDF, no Top, com certeza lembra quem é o grande inimigo, na cabeça dele, lógico, dos árabes. Qual é o país que representa aquela grande ameaça aos países árabes? Me diga. No contexto regional, esse país é Israel. Então preste atenção. O Iraque invadiu o Kuwait por razões fúteis. É verdade que o Kuwait já foi uma parte do Iraque. Não é? Então o Iraque invadiu o Kuwait por razões fúteis e imediatamente começou a lançar mísseis em Israel. Se você pegar o seu mapa, eu não vou mostrar o meu porque no meu não aparece Israel, você vai perceber que Israel e o Iraque sequer fronteira fazem. Não é verdade? Tá certo? Ora, por que o Iraque invade o Kuwait e joga uma bombinha lá em Israel? A explicação é simples, crianças. Se Israel retaliasse, retaliar é atacar de volta, viu, gente? Não é? Se Israel atacasse de volta, o mundo árabe, muito provavelmente, ficaria do lado do Saddam Hussein. Por que do lado do Saddam Hussein? Porque é um inimigo comum. É o inimigo, digamos assim, de todos os árabes na cabeça dele, né? Porque não é inimigo de ninguém, não é? Então, resultado. Quando os americanos perceberam que Israel poderia retaliar, e essa retaliação poderia unir os países do Golfo, produtores de petróleo, 6 membros da OPEP, e que esses países unidos, sob a liderança de Saddam Hussein, poderiam reduzir a produção e, consequentemente, aumentar o preço, mais que rápido, os americanos protegeram Israel. Mais que rápido,
os americanos evitaram a retaliação de Israel. Mais que rápido, os americanos foram para o Golfo, tá certo? Não. Do Golfo, desocuparam Kuwait. Lembre-se, vestibular, lembre-se que na guerra de 90, 91, a guerra do Golfo número 1, os americanos foram com autorização da ONU, Organização das Nações Unidas. Nesta agora é a coalizão de americanos e ingleses e alguns aliados. Tá certo? Então não vamos misturar as coisas. A época, não é? Os americanos foram com autorização da Organização das Nações Unidas, boininha azul e tudo. Tá certo? Então os americanos desocuparam Kuwait, expulsaram os iraquianos do Kuwait, invadiram o Iraque. Mas lembre de uma coisa muito curiosa. De 1991, fevereiro de 91, quando acabou a guerra, até o 11 de setembro de 2001, quem foi que governou o Iraque? Saddam Hussein. A pergunta é simples. Por que é que os americanos não tiraram o Saddam Hussein do poder? Como fizeram agora? Eles prenderam o camarada, caçaram até as últimas horas, acharam, num buraco inclusive, prenderam, condenaram e enforcaram. Por que é que não fizeram isso naquela época? Não esqueça da guerra Irã-Iraque, 80-88. Tá certo? Não esqueça que Saddam Hussein serviu aos propósitos dos americanos ocidentais, muito embora ele tivesse uma postura anti-americana, anti-ocidental, durante muito tempo, mas ele serviu, ele foi manipulado pelos interesses ocidentais durante muito tempo. Então Saddam Hussein foi mantido no poder. Aí vem o porquê do que acontece hoje. Em verdade, digo-lhes, não é, que o Iraque, o Saddam Hussein, foi evidentemente manipulado pelos interesses ocidentais, tá certo?